Oi gente, tudo bem com vocês? Me perdoa pelo cenário, pelo barulho que o banco vai fazer, pela luz e pela essa cara, porque tá muito calor aqui, mas eu tô fazendo o possível pra gravar esse vídeo hoje, eu tô correndo contra o tempo, mas eu tô gostando muito do que a internet e que o YouTube tem feito aqui para alcançar vidas para Jesus, então não vou deixar de gravar. Vamos lá, gente! Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí, hoje eu vou falar um pouco sobre batismo com o Espírito Santo e a adolescência. Eu nunca contei nada sobre minha vida cristã aqui, na questão, tipo assim, um testemunho vindo da minha parte, além desse vídeo aqui. Porque não era o tempo ainda, mas agora, graças a Deus, está sendo. E eu vou compartilhar com vocês, adolescentes e as pessoas que estão assistindo, a minha história com o batismo com o Espírito Santo. Isso pode e com certeza vai influenciar alguém, e no final eu vou dar algumas dicas para vocês também. Então vamos lá. Na minha história com Cristo, quando eu tinha meus 11 anos, que eu tive convicção mesmo do que eu queria seguir no caminho do Senhor. Se vocês quiserem, eu venho aqui um dia falar sobre minha vida com Deus, meu testemunho, como eu resolvi, como foi meu encontro com Deus. Se vocês quiserem, é só falar. Mas então, quando eu fiz 11 anos, eu tive convicção do que eu queria pra minha vida, e o que eu queria era continuar na igreja. E de lá pra cá, quando eu fiz, meus 10 anos, falei errado, gente. Eu ainda tava no departamento infantil. Fiz 10 anos, tive todo esse impacto que eu falei pra vocês, e isso foi antes de eu fazer 11. Lá na nossa igreja, a gente tem o costume de passar para os adolescentes com 11 anos de idade. Eu não lembro de certo o período, a data, eu não lembro, mas eu sei que eu estava no departamento infantil. Naquela época, eu buscava muito mesmo o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que eu passei para os jovens, para os adolescentes, em janeiro de 2016. Isso, janeiro de 2016, tá certo. Passei para os adolescentes em janeiro de 2016. Então, eu acredito que foi entre outubro e janeiro, nesse meio tempo. Nesse meio tempo, eu tava buscando muito batismo. De que forma? Eu pedia, eu queria muito. Quando eu orava, eu tinha o costume, meu pai sempre teve e antigamente tinha o costume de das 5 às 7 orar na igreja antes do culto de ensino. Naquela época, eu tinha essa idade, eu estudava de manhã e eu ia com a minha mãe das 5 às 6, voltava embora, buscava meu irmão e minha irmã, se eu não me engano, e voltava pra igreja. Então, nesse meio tempo que eu ficava das 5 às 6 orando, eu pedia muito, eu falava: Deus, eu quero ser batizada, Deus, eu quero ser batizada, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, eu quero falar em línguas. E eu falava, gente, na maior inocência, juro pra vocês, eu acho que eu sempre fui inocente e eu nem sabia. Porque quem é inocente não sabe que é inocente, né? Eu acho que eu sempre fui inocente, porque às vezes eu vou descobrir umas coisas que nem eu sei, mas enfim. E na maior inocência, eu não tinha noção do que eu tava pedindo, mas eu queria. Foi indo. Eu não sei a data, eu não sei quando, eu sei que eu pedia muito, e naquela época a nossa igreja tava assim, pá, sempre foi, mas tinha muito reteté, gente, muito reteté. E eu queria muito viver aquilo. Eu sou da Assembleia de Deus, pra quem não sabe, uma igreja bem tradicional mesmo, então a gente sempre teve esses costumes. Enfim, aí teve uma vez, uma terça-feira, eu lembro, um culto de ensino, que a gente tava louvando na igreja antes do ensino. Começou a mover, né? E eu lembro que eu abaixei a cabeça assim, aí eu falei: eu quero ser batizada, eu quero falar em línguas. E eu lembro que um pregador ensinou pra você falar aleluia, aleluia, glória a Deus, atrás um do outro. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E você ia embalar a língua estranha. Aí eu fiquei fazendo isso, eu fiquei assim, aí eu fiquei aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E a hora que eu fui ver, puf, tava falando em línguas. Eu lembro da sensação, gente, foi, nossa, incrível. Claro que teve aquela guerra, entre a carne e o espírito, mas eu sempre fui pro lado do espírito. Eu ignorava e ia no embalo e tava nem aí. Aí eu lembro que o pastor falou: vamos, o departamento infantil vai subir pra salinha. Aí a gente foi pra salinha, eu lembro que eu fui lá falando, tipo, gente, eu fui batizada com o Espírito Santo. Você vê como eu era inocente? Eu falo pra vocês que eu era inocente, vocês acreditam? Mas aí eu falei: gente, eu fui batizada com o Espírito Santo. Beleza. Disso daí pra lá, de lá pra cá, eu nunca parei. Sempre falei em línguas. Teve uma época que talvez eu possa ter desentendido um pouco mais sobre isso e ter levado muito pro lado emoção. Mas hoje, depois do meu encontro com Deus, eu tive uma convicção mais de discernir entre um e outro.
Mas essa é a minha história com o batismo com o Espírito Santo. E você, adolescente, que quer ser batizado, que quer ter esse encontro, esse outro patamar, porque quando a gente é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, você vai começando a criar outros níveis com Deus, outros níveis de intimidade. Claro que isso não é só assim, eu sou os dois, então tô de boa. Não é só isso. Mas se você tem isso, vale muito a pena. A vida cristã é constituída de áreas, gente, como a nossa vida também. Nós temos a área da leitura bíblica, da oração, do jejum, do batismo, da influência, de falar de Jesus e assim vai. Então, cada área precisa ser abastecida. E a língua estranha, na visão nossa, assembleianos, na igreja que eu sigo, o revestimento nas línguas estranhas é sensacional. Então, eu vou dar algumas dicas para você, adolescente, que segue essa mesma linha dentro da sua igreja e quer ter um batismo com o Espírito Santo, através desse meu testemunho, daquilo que eu fiz. Primeira e valiosa dica: ignore as vozes da sua cabeça. Gente, fazem 5 anos que eu sou batizada com o Espírito Santo e nunca parou as vozes na minha cabeça. Ok, você tem que ignorar, porque para tudo que a gente for fazer pro bem, sempre vai ter uma voz nos instigando a pensar pelo lado do mal. Então ignore, passa e deixa fluir que vai acontecer. Peça pro Espírito Santo. É uma coisa que eu não tinha noção e discernimento, mas peça pro Espírito Santo te dar sabedoria para você discernir quando é quando. Então, ignore a voz da sua cabeça. Segunda dica: entenda que ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, não significa você ter intimidade. Você precisa viver o dia a dia com o Espírito Santo. Não é só falar em línguas na igreja que faz você ser o super crentão. Não é só você falar em línguas na hora do mistério que faz você ter a maior intimidade com Deus. Não. Nosso Deus é um Deus de constância. Então é o que você faz no seu dia. Você conversa com Deus no seu dia. Você fala em línguas durante o seu dia. No momento em que você está na sua casa, você fala em línguas. Então, você, adolescente, não entenda que sou batizado e tá tudo certo, acabou. Não. O relacionamento com o Espírito Santo é fundamental para sua vida cristã também, além desse revestimento. E a próxima e última dica que eu falo assim de coração aberto para você: viva o seu momento, adolescente. Roda mesmo, sai no Espírito, faz o que você tem que fazer, porque a maturidade na vida cristã vem ao longo do tempo, assim como na vida comum. Quando eu fui batizada pela primeira vez, quando eu tava nos meus meses, eu fazia loucura, gente. Coisa assim, totalmente assim. Quem olha de fora realmente pode pensar que é uma coisa carnal. Só que dentro do meu ser, na minha inocência como adolescente, tava sendo muito bom. Então viva essa fase, saia no mistério, rodopia. Se isso tá no seu coração, vai, faz. Porque ao longo do tempo, você vai ter mais discernimento, você vai saber o que é bom. Hoje, o que eu fazia antes, eu sei que não precisa. Porque o que vale é a intenção do meu coração. Claro que eu preciso manifestar. Tem momentos que a gente se manifesta, que a gente pula, que a gente levanta, mas tem momentos que não. E tá tudo bem. Então, a maturidade vai vir ao longo do tempo. Aproveita esse tempo, viva esse tempo, essa fase da adolescência que você tá tendo, o seu encontro com Deus. Prioriza muito ter Deus em primeiro lugar. Prioriza tirar o seu tempo com Deus na hora do seu culto. Prioriza focar em Deus. Na hora que tá tendo movimento, prioriza em falar em línguas, em fazer parte daquilo, que eu tenho certeza que vão ser memórias que nunca mais vão ser esquecidas. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Se você gostou, que eu trouxe um pouco mais sobre o meu testemunho, comenta aqui se você quer que eu traga mais daquilo que eu posso. Foi esse o vídeo de hoje. Um beijo e tchau!